E aí, pessoal, tudo bom? Vamos aqui para a nossa aula de hoje. Então, na segunda semana de setembro, a gente vai ficar com o seguinte. Nós vamos trabalhar dando continuidade ao conteúdo de função do primeiro grau. E vamos nos concentrar aí nas nossas apresentações. Então, vamos lá. Voltando aqui a tela. Apresentar. Então, na segunda semana de setembro, vamos trabalhar com as características da função afim crescente e decrescente, né? Então, o que a gente pode aqui distinguir entre os dois termos para simplificar? Tudo está restrito ao coeficiente angular da função, né? Em relação à reta, no coeficiente da reta aí. Então o que você está vendo aqui é uma função do tipo crescente, né? Que ela vai ser trajetada entre o primeiro quadrante e o terceiro quadrante, e uma função decrescente entre o segundo quadrante e o quarto quadrante, ok? Então, para simplificar aí, a gente vai tratar nesse aspecto com relação aos coeficientes. Uma outra característica vai ser o sinal do coeficiente, né? Lembrando que o coeficiente, se ele for positivo, você vai ter a função do tipo crescente, e se for negativo, uma função do tipo decrescente. Então, aqui nós temos aqui os dois exemplos da função crescente, né? E aqui a função decrescente. Então, para o a maior do que zero, crescente. Para o a, né, menor do que zero, decrescente. Então, aqui nós temos um exemplo, né? Tem uma tabela aqui, aí aqui mostra os valores de x e os valores de y. Observe aqui os valores de x, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Então, vai aumentando aqui o x. E o y, menos 10, menos 7, menos 4, menos 1, 2, 5 e 8. Né? O y aqui também vai aumentando. Aqui você traça uma reta de correspondência, e aí você vai ter a função que descreve esse comportamento, que é a função do tipo y igual a 3x menos 1. Então, se o a é positivo, já garante aqui a função ser crescente. Como eu disse, se fosse negativo, no caso aqui da próxima função, y igual a menos 2x mais 3, aí você tem aqui ela decrescente. Bem, você colocando aqui os valores da tabela, quando você fazer aqui o gráfico, você vai ter, já como o coeficiente A é negativo, você tem uma garantia aí da função ser decrescente. Então, o coeficiente linear, né, o nosso ar, que nós chamamos aqui, né, é que determina a função, como já foi dito lá no começo, né? Então, você vai ter aqui o comportamento crescente e o comportamento decrescente, né, entre os quadrantes aqui de cada um do plano cartesiano. Então, vamos pegar aqui a questão de número 37, aqui ele diz, para cada uma das funções afim dadas pelas leis seguintes, identifique o coeficiente angular e o coeficiente linear e classifique a função entre crescente ou decrescente. Então, o coeficiente do gráfico você tem aqui, na letra A, 3 e o B igual a menos 2, então ela já, como o A é positivo, então ela é crescente. Na letra B, o menos x mais 3, o A é menos 1 e o B é 3, então ela é decrescente. Na letra C, você tem aqui uma fração, 5 menos 2x dividido por 3, mas isso não importa, você já tem aqui a característica do coeficiente A, né? Então aqui você vai ter A igual a menos 2 terços e o B
3 é 5/3 e ela é decrescente porque o A é negativo. A letra D, uma função linear, y igual a 9x. Então, o A é 9, o B é 0, né? Então, ela é crescente porque o A é positivo. Na letra E, y igual a x mais 3 elevado ao quadrado menos x mais 1 elevado ao quadrado. Nesse caso aqui, nós vamos ter de aplicar aí os quadrados, né? Para resolver aí essa expressão. Então, você vai encontrar o A igual a 3 e o B igual a 8. Aí também garante que vai ser positivo por consequência do A ser positivo. A outra parte é a análise do sinal aí das funções que a gente vai estar fazendo o comportamento delas aí também num plano cartesiano. Então, já vamos estudar o sinal de uma função, qualquer definida de y, f de x é definida por valores de x, para quais o valor de y é positivo ou negativo. Né? Então, você vai colocar valores para x, aí você vai verificar se ela vai dar valores positivo ou negativo. Se o y for positivo, você vai dizer, né? Se para x, na sequência que você coloca, todos os y vão ser maior do que 0 ou menor do que 0. A mesma coisa no sentido oposto. Então, vamos aqui para um comportamento aqui específico. Então, que você tem a função aqui, y, f de x, a x mais b, estudaremos aqui o sinal. Para y aqui igual a 0, então você vai ter x, né, que é a raiz, né, menos b dividido por a. Então, para a, né, que é uma função positiva, então você vai ter a função crescente. Então, aqui o comportamento dela aqui já é uma função crescente. Então, para y maior do que 0, você vai ter os valores para x no sentido aí, se for positivo ou negativo. Conclusão, o y é positivo para valores maiores do que a raiz. Então, sempre a gente vai trabalhar com as raízes. Então, o primeiro valor, que vai ser o nosso eixo de origem, vai ser a raiz. Calculamos a raiz. Se for maior do que a raiz, verifique se o y é positivo. Se for menor do que a raiz, verifique se o y é negativo, ou vice-versa. Então, vamos aqui para um exercício resolvido. Estude o sinal da função afim definida por y igual a 2x menos 1. Então, pela solução, a primeira coisa é calcular a raiz. Então, encontramos aqui a raiz 1/2. Então, para valores maiores do que 1/2, o que acontece com o y? Então, a gente encontra aqui os valores para y maior do que 1/2, né? X maior do que 1/2, encontramos y todos os valores maiores do que 0, ou seja, valores positivos. E para y menor do que 1/2, encontramos valores negativos. Aí você traça aqui a correspondente. A mesma coisa acontece também, estude o sinal da função y igual a 2x mais 5. Qual é a diferença entre uma e a outra? Lá é crescente, essa aqui é decrescente. Ou seja, quando você encontrar a raiz aqui, que no caso dá 5/2, os valores maiores do que a raiz, como ela é decrescente, ela vai encontrar valores para y negativo. E menores do que a raiz, você vai encontrar valores positivos. Uma particularidade dessas funções. Então, aqui para a questão de número 40, né, onde você tem aqui o plano cartesiano, aí você tem aqui uma reta crescente e uma reta decrescente. Aqui você pode encontrar a função e fazer os seus comportamentos. Mas, se vocês observarem bem, quem é a raiz aqui? Menos 1. Certo? Então, para valores de y positivo, o x menos 1, né, os valores maiores do que x menos 1, aí vocês vão ter que todos esses valores para cá, vão ser todos positivos. Já menor do que menos 1, todos vão ser y negativo. Só que no gráfico você já verifica esse comportamento. A mesma coisa aqui também. A raiz é 2. Então, para os valores menor do que 2, você vai ter o y positivo. E para os valores menor do que 2, maior do que 2, você vai ter o y negativo. E assim a gente termina a nossa e até a próxima. Tchau, tchau.